É difícil pensarmos que pessoas são excluídas do meio social em razão das características físicas que possuem, como a cor da pele, altura, formação física ou ainda por suas condições socioeconômicas. A inclusão social é justamente oferecer aos mais necessitados oportunidades de acesso a bens e serviços, dentro de um sistema que beneficia a todos e não apenas aos mais aptos. No programa Cidadania em Pauta de hoje, o nosso tema é inclusão social e a nossa convidada, a vereadora Edna Flor. Queria agradecer sua presença aqui. Nós que agradecemos para falar de um tema tão interessante. Bom, vamos falar o que é justiça social. Uma expressão difícil até de ser definida, né? Mas eu acho que a base dessa expressão, justiça social, está na primeira palavrinha, justiça. O que é justo para a nossa sociedade, o que é justo para as pessoas. E o justo vai além da lei, porque muita coisa que seria justo nem a lei consegue ainda trazer. Mas, infelizmente, né, em países como o nosso, nem mesmo aquilo que está na lei é garantido. Por exemplo, a justiça social, ela pressupõe igualdade de oportunidades, né? Ela pressupõe dignidade. E se nós fôssemos abrir aqui um leque para falar de situações em que esses valores, igualdade, dignidade, não se fazem presentes, são muitos. E isso, então, é o contrário, é injustiça social. A gente fala muito em justiça, né? Hoje, mais ainda, se fala muito em justiça social. Mas é possível colocar em prática essa justiça social? Eu acredito que sim. Só que é preciso um esforço conjunto, não só dos representantes do poder público. Eu acho que essa é uma tarefa que cabe a todos, né? Até porque a lei, como eu disse inicialmente, até a legislação precisa ser aprimorada, precisa ser sempre aperfeiçoada, né? E para isso nós precisamos que a sociedade faça essa cobrança, faça o seu papel também. Mas para a gente não divagar muito, nós temos uma Constituição Federal onde os pilares da justiça social estão nos primeiros artigos. Às vezes eu brinco, Fátima, acho que o legislador quis colocar logo nos primeiros artigos para a gente não se perder, cansar de ler e esquecer. Então, cidadania, né, dignidade da pessoa humana, igualdade, liberdade, são valores que são princípios constitucionais que estão nas primeiras linhas da nossa Constituição Federal, nos primeiros artigos. Todos são iguais perante a lei, né? Então, isso já está logo no início da Constituição. Então, por isso eu acredito, como a Constituição é uma lei federal, né? Eu acredito que a gente vá caminhando para chegar nesse patamar de cumprir a nossa, né, justiça social tão necessária. As pessoas têm consciência de leis que incluem outras pessoas, as pessoas que não estão tão aptas, né? Porque a lei, na verdade, a lei que rege, geralmente é para a maioria, né? E existe aquela minoria que também precisa tem os seus direitos tanto quanto os outros, já que todos temos direitos iguais, né? Então, essas leis são importantes, de inclusão social. E as pessoas têm essa noção de que é necessário? Infelizmente, não, né? Eu penso que as pessoas que precisam ser incluídas, elas estão, infelizmente, excluídas até do acesso a seus direitos básicos, né? E um exemplo disso é aqui na Câmara Municipal, muitas pessoas nos procuram como se os vereadores pudessem resolver situações, né? E elas procuram, seja na área da assistência social básica, seja na área da saúde, e tem direitos que lhes são assegurados por lei. Ela não precisaria de vereador, né, para poder resolver. Essas pessoas têm direito, por exemplo, à alimentação. Hoje a alimentação é um direito social, né? As pessoas têm direito a medicamentos. E quantas vezes todos nós, as pessoas que estão nos acompanhando, inclusive, já deparamos com pessoas fazendo campanhas para cirurgia, para medicamento, né, para um tratamento médico, quando, na verdade, tudo isso é direito e pode ser conseguido, por exemplo, via Defensoria Pública. Quer dizer, a pessoa que não tem o que comer, quer dizer, ela tem o direito a uma alimentação básica. Então, onde ela deve ir? A assistência social do município, ela é legitimamente, né, ela tem essa responsabilidade de garantir, através aí dos suprimentos, com a cesta básica. Agora, o que a gente defende também, Fátima, é um passo a mais. Além dessa necessidade básica da alimentação que é imediata, mas nós precisamos ter a geração de renda, porque essas chamadas
políticas compensatórias que resolvem momentaneamente, porque quem está com fome não pode, né, ficar aí com promessas, fazer né? outra coisa, não né? dá. Se você tem que dar a cesta básica, e também não adianta dar a cesta básica se ele não tiver o gás, né, se ele tiver despejado da sua casa, se ele tiver com a água cortada. Então, às vezes a gente pensa, deu a cesta básica, está resolvido. Não está. Né? Todos nós sabemos que os alimentos, o arroz não vem cozido na cesta básica, né? Verdade. Então, é todo um processo que precisa ser garantido. Por isso que nós defendemos que, ainda que emergencialmente você tenha que doar alguma coisa ou uma renda, né? Essas políticas compensatórias de complementar a renda, salário família, Bolsa Família, né? Todas essas medidas, elas precisam ser temporárias no nosso entendimento. A inclusão se dá quando as pessoas têm acesso a isso pelo seu próprio trabalho, com geração de trabalho e renda. E até nisso nós precisamos de caminhar mais para que as pessoas elas readquiram, né, sua autoestima e a sua dignidade. Bom, eu não posso prestar um concurso, por exemplo, porque eu não tenho 8ª série, mas eu sei consertar a bicicleta. Então, eu vou consertar bicicletas, vou me transformar num pequeno empreendedor. Hoje nós temos uma lei, o MEI, né, a lei do microempreendedor individual, que assegura a essa pessoa, inclusive os direitos previdenciários, todos eles. E muitos não sabem. Né? Então, é essa necessidade de que as pessoas conheçam os seus direitos e os caminhos para que ela possa obtê-los. Com relação à legislação, nosso país está bem dotado de leis? Está. Inclusive, eu tenho participado, né, de várias reuniões em que o Brasil é citado como modelo em legislação. Só que são leis que, como disse Gilberto de Menstein, né, leis que adormecem no papel. Muitas vezes, o nosso povo é como aquele cidadão de papel. Ele tem tudo na lei, no papel, nas prateleiras dos advogados, dos juízes, né, mas é preciso dar vida a essas leis. E a senhora, como advogada, como fazer isso? Olha, possível fazer isso? Qualquer lei que existe, ela tem que ter seu efeito? Ela tem que ter seu efeito, porque se a lei não tiver o efeito prático, sobretudo as leis de caráter social, elas perdem a sua validade, né? E é possível fazer. Eu queria dar um pequeno exemplo com relação aos catadores de papel. Durante muito tempo, os catadores de papel também se beneficiavam de políticas compensatórias aqui em Araçatuba, né? Hoje, aqueles que estão na Crepom, na Associação de Catadores de Papel, graças a Deus, eles não necessitam mais. Por quê? Porque eles conseguem, com o seu próprio trabalho, né? Hoje eles realizam coletas seletivas, eles fazem ajudam na política pública da coleta seletiva do município. É uma política pública ambiental. E tudo isso não foi feito milagre algum. Bastou que se reunissem os catadores de papel e se dissesse a eles: juntos vocês podem mais. Juntos vocês podem conquistar direitos. Juntos vocês podem exigir um preço melhor. Esse material, né, entregue assim, né, separadamente, tem pouco valor. Se você agrega, por exemplo, num fardo de material com qualidade, você consegue um preço melhor. Então, na medida em que você qualifica os trabalhadores, né, os pequenos empreendedores, você consegue fazer um trabalho de geração de renda que, consequentemente, traz cidadania. A senhora, que acompanha esse tipo de trabalho já há algum tempo, né, deve conhecer histórias muito interessantes com relação às pessoas que trabalham, não é? Muito. Eu tenho um exemplo de Birigui que é fantástico, né? De pessoas desempregadas na cidade de Birigui, que acho que há mais ou menos 15 anos, né, se juntaram em fábricas de calçados, fizeram uma pequena cooperativa de fundo de quintal, literalmente no fundo de quintal, no quintal de um deles, né, da família de um deles, pegaram ali equipamentos caseiros para fazer o que eles sabiam fazer calçados, né? E hoje eles estão exportando calçados no Mercosul. A empresa cresceu e mostrou que é possível. Quer dizer, essas cooperativas são, então, uma saída para o problema. Eu acredito muito nas cooperativas. Da independência financeira. Exato. Só que aí, nós falamos da legislação, né? Nem tudo é perfeito. A legislação de cooperativas no nosso país não é uma legislação muito boa. Por quê? Porque tudo que se exige das grandes cooperativas
também se exige dessas pequenas que estão iniciando, em termos tributários, em termos, né, burocráticos e tudo mais. Mas eu acredito nesse caminho. Por exemplo, a Crepom é uma... Não, ela é uma associação. Ela é uma associação, e eu vou te contar por quê, porque tem a ver com o nosso tema da inclusão social. Quando a Crepom iniciou, nós não tínhamos 20 catadores de papel com documentos para formar uma cooperativa. E uma cooperativa, ela só é formada... Documentos pessoais? Documentos pessoais. RG, CPF, né? É necessário para se formar... Tinha as pessoas, mas as pessoas não tinham documentos. Muitas pessoas não se lembravam em que cidade que tinham nascido. Foi toda uma busca. Hoje, graças a Deus, todos têm. Né? E foi muito bonito, sabe? Eu nunca imaginei que uma pessoa se emocionasse para tirar uma foto 3x4, né? Que fosse parar no documento. Então, a primeira vez que essa pessoa foi tirar, ficou perguntando, né? Olha, a gente pode sorrir na foto? Como que é? Tem que ser sério, pode sorrir? Então, assim, nunca tinham... Isso exclui. À medida em que a pessoa não tem documentos, né, no caso da Crepom, nem a cooperativa pode ser formada em razão disso. Ela não existe, né? Ela não tem um documento. Ela não consegue. Olha só, para essa pessoa ser atendida na rede pública de saúde, você tem que preencher um formulário, e é óbvio, isso é necessário, né, até aí para as prestações de contas e tudo mais, por ser dinheiro público do SUS. Mas a pessoa que não tem, ela fala, eu moro na praça, falando de Araçatuba, moro na Praça São Joaquim, que era o nosso exemplo. E a atendente se recusava a colocar endereço Praça São Joaquim, né? Então eles diziam, olha, eu moro debaixo da árvore 2, não podia, né? Então, na medida em que você não tem documentos, todos esses direitos você vai sendo excluída dos outros direitos. Quer dizer, a inclusão passa primeiro por existir, né? Por existir. Tem pessoas que não existiam perante a sociedade, né? Então, olha, a inclusão social passa pela certidão de nascimento, né? Por essas campanhas para que a gente tenha todas as crianças registradas, passa por tudo isso. A gente não tem ideia de quanto abrange essa exclusão, né? Exatamente. Existem leis específicas para cada área? Existem, né? Nós temos uma diversidade muito grande, os nossos deputados federais, estaduais e os vereadoras, nós somos muito criativos, né, do legislativo, então a gente está sempre criando leis e nós temos. Então, seja para as chamadas minorias, que nem sempre são minorias, né? Mulheres que muitas vezes ficaram excluídas de direitos, nós temos, né, uma legislação muito boa, inclusive para as mulheres vítimas de violência. Eu sei que você é uma pessoa que acompanha, uma jornalista que acompanha esse tema. Então, nós temos para a questão das pessoas com deficiência em todas as áreas. Nós temos legislação para o idoso, para a criança e adolescente. Temos legislação que, na verdade, é modelo, mas falta aquilo que você falou inicialmente. Bom, é preciso tanta legislação assim para essas pessoas? Eu queria que a senhora me respondesse depois do intervalo. A gente vai dar uma paradinha, mas volta já já. Criada há 13 anos em Araçatuba, a Acrepom, uma entidade social sem fins lucrativos, trabalha na coleta, separação e reciclagem de materiais. Ela busca promover a inclusão social e atualmente conta com 30 associados, que além de conseguir a sua própria renda, recebem assistência médica, odontológica e psicológica. São pessoas que apostam na força do trabalho para vencer a crise dos reciclados. Você também pode ser um colaborador da Acrepom. Mais informações, ligue 3625-2808. Inclusão social é o tema do nosso Cidadania em Pauta de hoje. E a nossa convidada é a vereadora Edna Flor. A gente terminou o bloco anterior, então perguntando se há necessidade dessas legislações específicas, né? Para a mulher, para o idoso, para a criança. Eu penso que são importantes. Talvez não fossem necessárias se tudo aquilo que a gente prevê de forma genérica já acontecesse. A Constituição já prevê de uma forma assim, né? Superficial, mas já prevê. Quando você fala em dignidade, é para todos, para adolescentes, homens, mulheres, pessoas de todas as etnias. Mas, à medida que você tem uma lei mais específica, isso favorece, inclusive, na cobrança
se necessário, até judicialmente. Então, eu sou favorável às legislações que trazem mais detalhes, né, para garantir esses direitos. E sobre as leis trabalhistas, essas leis que tentam incluir as pessoas no trabalho, o que a senhora acha dessas leis, se elas são eficazes, se acontece na prática mesmo? Eu penso que nós estamos caminhando positivamente, aos poucos, e esse aos poucos é muito devagar mesmo, né? Mas nós temos visto aí, ou pela dor ou pelo amor, né? Claro que tem empresários, empregadores que fazem isso por convicção, porque têm caráter, porque trabalham, né, de maneira correta, mas muitos vão pela dor, pela multa, né, porque são fiscalizados pelo Ministério Público do Trabalho. Então, mas de uma certa forma, essas leis, hoje as leis trabalhistas protetivas, né, do trabalhador, elas tendem a ser mais observadas. Por exemplo, que leis? Na questão, por exemplo, dos cortadores de cana. Até pouco tempo, nós tínhamos aí situação que beirava, sabe, aos escândalos, né? Nós tínhamos situação, sobretudo, de alojamentos, né? Mesmo de jornada excessiva de trabalho. Temos relatos aqui da nossa região de casos muito sérios envolvendo o desrespeito à proteção do trabalhador cortador de cana, do migrante sazonal, como nós chamamos. E, felizmente, a gente vem assistindo aí uma diminuição das denúncias. Então, é um exemplo. Mas também temos com relação às mulheres, né, que começam a ter creches nas empresas. Então, a gente vem verificando aí que, aos poucos, a sociedade percebe que o trabalhador, ele é cidadão também. E não tem como você ferir os seus direitos à cidadania, e ainda que seja por motivos capitalistas, eu gostaria que não fosse assim. Mas a pessoa que tem os seus direitos assegurados, ela tende a exercer com mais lucratividade, né, o seu trabalho. E as pessoas com deficiência? Esse também é um tema que aos poucos vem, né, trazendo aí. Nós tivemos recentemente até um simpósio aqui em Araçatuba, me parece que foi no CIESP, uma cobrança cada vez maior para que as empresas tenham. Nós já temos nos concursos públicos, por lei, a necessidade de inclusão de um percentual para as pessoas com deficiência. Então, isso vem acontecendo, mesmo que seja pela lei. Em outros tipos de empresa, não. Não, o que existe são benefícios fiscais, né, para as empresas que vão agregando aí pessoas com deficiência. Mas no setor público a gente já avançou um pouco mais, sobretudo com legislação. Há diferentes formas de resolver os obstáculos que a sociedade apresenta em relação à inclusão social? Tem diferentes formas. Eu acho que passam, por exemplo, primeiro pela consciência dos direitos. Na medida em que as próprias pessoas excluídas sabem dos seus direitos, isso muda, né? E eu posso dar um exemplo aqui na Câmara. Eu fui contestada logo que eu entrei por pessoas com deficiência visual que me disseram, olha, você trabalhou tanto tempo com direitos humanos e como é que aqui na Câmara você não tem isso, isso e isso? Né? Mesmo pessoas com deficiência física. Logo no início. Logo no início, né? E é claro que você leva um susto, mas foi muito bom, né? Até porque as coisas no poder público elas caminham mais devagar e foi bom que foi bem no início, porque deu tempo, né, da gente providenciar. Porque tem essa história de licitação, de reserva de verba, um monte de coisa, reserva legal no orçamento, essa coisa toda. Mas isso é importante. Então, acho que um dos caminhos é a cobrança. Então, isso passa pela educação. Eu acho que... Quer dizer, a própria pessoa que está excluída tem que saber dos seus direitos. Saber dos seus direitos. Porque senão você tem que ter na outra ponta pessoas que tenham esse olhar. Né? Mas é muito legal quando as próprias pessoas... Porque eu acho que isso é exercício da cidadania. E aí elas veem isso não é favor, né? Eu até aqui no dia eu estava um pouco constrangida no dia da entrega do elevador, falei, gente, nós não podemos dar o tom de festa, porque não pode ser festa, é direito, é uma coisa... É uma, né, obrigação, é uma obrigação, tem que ter o caráter de prestação de contas. A gente fica feliz, não tem jeito de não esconder a alegria. Claro, porque tal, é uma né? coisa, é uma conquista, é uma né? conquista, mas sempre lembrando que é um direito e o agente público, né, que faz com que o direito seja observado, ele não está fazendo mais que a sua obrigação. Né? E existe confiança nessas pessoas que estão excluídas quando você chega para ajudá-las? Não. A exclusão leva a uma desconfiança muito grande, né? E você me faz lembrar mais uma vez os catadores de papel. Como foi difícil reuni-los.
eles diziam, e aí, a senhora vai montar um depósito e quer que a gente vai trabalhar para a senhora? Né? Onde que vai ser o depósito da senhora? Eu falei, não, nós vamos montar uma coisa que o senhor vai ser o proprietário, né? Uma coisa que vai ser de vocês. É difícil, né, para uma pessoa que está vivendo tão à margem da sociedade acreditar que ela vai ser proprietária de alguma coisa. Elas não acreditam. Então, foram necessários 2 anos. 2 anos para que nós tivéssemos um vínculo de confiança. Né? Primeiro porque a pessoa que está na rua, se você convida para uma reunião, ela não vai. Quem é essa pessoa que está me chamando? Alguma coisa tem aí, sabe? Eu guardo ainda alguns gestos, por exemplo, dá um dinheirinho aí, tá tudo certo. Dá um dinheirinho para tomar uma pinga e tá tudo certo. Então, assim, foi necessário todo um processo de aproximação. Porque a exclusão, ela gera isso, né? A baixa autoestima, as pessoas não se acreditam, elas não imaginam que elas são capazes, né? Então, é preciso resgatar dos hábitos mais simples, né? Para que elas possam readquirir a confiança. Essa exclusão também gera violência, né? Incentiva a violência, né? Sim, porque você passa a ver o outro como alguém que te ameaça. Ele ameaça teu espaço, ele ameaça, né? Por que o outro pode ter o carro e eu não? Então eu passo lá e risco, porque não é meu. Então isso gera violência, isso gera... a desigualdade gera violência. Está ligado ao poder econômico? Com certeza. Quanto maior, né, essa proporção entre a situação socioeconômica, ela traz. E o Brasil, infelizmente, né, nós estamos aí com um relatório muito recente que estamos analisando, não obstante, e a gente reconhece todo o esforço da atual administração do país, né, do governo federal, no sentido de buscar diminuir essa desigualdade. Pelo menos tirar da... Mas o Brasil ainda está em 3º lugar no mundo, né? Entre os países mais desiguais. Ele está lá no topo entre os países... Nossa, terceiro entre países da África, infelizmente. Os outros 2 são países da África. A questão, a senhora citou o Bolsa Família. A senhora falou que esse tipo de política deve ser temporário. E esse Bolsa Família tem um tempo para terminar? Me parece que sim. Acho que as pessoas ficam inscritas, eu não sei exatamente por quanto tempo, e tem uma avaliação. Mas eu defendo que ele fosse assim mesmo, fosse muito fiscalizada. Tanto fiscalizada, né, fiscalizado o caráter temporário, como se fosse dado oportunidades para as pessoas durante o período em que elas estão recebendo, para que elas pudessem ir pensando em alternativas. Né? Então, que fosse, por exemplo, as pessoas fossem sendo capacitadas, tendo curso profissionalizante, para que ela pudesse dizer, por que é humilhante? Que isso fizesse parte do programa também. Do programa. Né? Aqui em Araçatuba existe algum tipo de programa? Existe. E pelo que eu sei, aqui em Araçatuba funciona de maneira correta, no sentido de buscar esta profissionalização, de buscar cursos. A Secretaria de Ação Social do município, que é responsável, pelas informações que eu tenho, cuida, né, com muito carinho desse programa. O trabalho é a porta de entrada para a dignidade da pessoa. Com certeza. E a gente pode tirar por todos nós, né? Na medida em que a pessoa está desempregada, nós que temos pessoas desempregadas em nossas famílias, nós sabemos o quanto isso fere a dignidade das pessoas e quanto as exclui, né? Porque às vezes é uma coisa simples, mas se a pessoa não tem como ir, ela não tem o mínimo para a sua locomoção, para o seu vestuário, ela não tem como participar, né, da vida social. A senhora citou as leis de cooperativas, que seriam uma das saídas para ajudar essas pessoas. De onde deveriam vir as mudanças com relação de ordem federal? Legislação federal, né? Existem umas chamadas cooperativas sociais que precisariam ser implementadas, porque hoje é uma loucura você registrar uma cooperativa na junta comercial, depois tem uma organização estadual de cooperativas, uma organização brasileira, você tem que pagar taxa aqui, taxa ali, os direitos tributários, os impostos. Então, teria que ser mesmo uma legislação federal. E já há, né, ela precisa ser votada, tem vários modelos já para serem aprimorados, para a gente ter uma legislação que facilite a vida dessas pessoas que estão se organizando. Quem realmente trabalha pela inclusão social no Brasil? Olha, eu acho que nós temos muitas pessoas trabalhando pela inclusão social. Temos organizações não governamentais, igrejas, né? O poder público de uma forma... eu penso que cada vez mais crescente, até porque fica feio, né, para o poder público, seja no município, seja no estado, seja no país, fica feio você ver crianças fora de escola,
que é um indicador de exclusão social, pessoas sobrevivendo, mexendo lixo, né? Então, eu penso que os políticos, eu diria não os políticos no sentido da política partidária, mas aqueles que estão aí com mandatos, têm trabalhado. Acho que talvez nem todos, talvez não com a agilidade que a gente gostaria, com o empenho que a sociedade precisa, mas nós temos cada vez mais um número crescente de pessoas preocupadas nas 3 esferas, né? Tanto na esfera do judiciário, do legislativo e do executivo. Com relação ao consumismo, né? A gente vive uma era, né, ditada pelo consumismo, né? As pessoas têm esse olhar para aquelas pessoas que não têm esse tempo para ver aquelas que não estão incluídas nesse meio de consumo, de consumir. Existe esse olhar fraterno ainda? Eu penso que falta, porque o mercado é o mercado, ele responde àqueles que podem pagar, né? Mas eu acho que as pessoas um indicador de que a exclusão está diminuindo é quando a pessoa vai lá e consegue comprar seu aparelhinho de som, faz o seu carnezinho, né? Então, as pessoas buscam E a senhora tem visto isso acontecer? Tenho visto isso acontecer. Eu acho que o mercado tem sido mais aí, vamos dizer, aquecido, né? Até porque, pela facilidade, número de parcelas, às vezes são coisas um pouco ilusórias também, né? Mas é um indicador sim. Agora, nem sempre eu penso que a melhor saída fosse essa, né? Mas estamos numa sociedade em que isso com certeza um dos indicadores. Quando a pessoa vai lá e compra sua roupinha nova e tal, né? Nosso tempo está acabando, eu queria que a senhora deixasse aí um recado final para quem está assistindo. O que seria, então, assim, esse ideal, né? Quem está vendo a gente poderia ajudar nesse sentido de incluir as pessoas na sociedade? Eu penso que a primeira coisa, Fátima, é a gente se indignar com a injustiça social. Quando você abre uma página de jornal e você vê um morador de rua queimado, nós não podemos virar a página para ler o horóscopo na página seguinte, né? Nós precisaríamos dizer por que isso acontece. Então, eu modestamente faria assim, esse pedido para as pessoas que estão nos assistindo, se a gente não perdesse a nossa capacidade de indignação. E, a partir daí, buscar os responsáveis, buscar as políticas de inclusão, cobrar, participar na hora da elaboração do orçamento, aqui nas sessões da Câmara, cobrar de nós, vereadores eleitos, para que essas leis tão bonitas não fiquem no papel. Ok. Queria agradecer mais uma vez sua presença aqui. Muito obrigada. E eu agradeço você aí de casa que ficou com a gente até agora. Lembrando que o nosso programa vai ao ar 3 vezes por semana, segundas, quartas e sextas, em 2 horários, às 8h30 da manhã e ao 12h30. Eu conto com você.